Parte 1. Fardos. Kaladin, Shallan, Navani, Venli, Lirin. 1. Kalos. Primeiro, vocês precisam fazer com que um espreno se aproxime. O tipo de gema é relevante. Alguns esprenos naturalmente se interessam mais por certas gemas. Além disso, é essencial acalmar o espreno com alguma coisa que ele conhece e ama. Um bom fogo para um espreno de chama, por exemplo, é indispensável. Palestra sobre mecânica de fabriais apresentada por Navani Collin para a Coalizão de Monarcas. O Retiro, Gezevan, 1175. Lirin estava impressionado com a própria calma enquanto checava as gengivas da criança em busca de escorbuto. Anos de treinamento como cirurgião o serviram bem naquele dia. Exercícios de respiração, com o propósito de manter as mãos firmes, funcionavam tão bem na espionagem quanto na cirurgia. Aqui, disse ele para a mãe da criança, tirando do bolso uma ficha que consistia em uma pequena carapaça entalhada. Mostre isso para a mulher no pavilhão de alimentação. Ela vai fornecer mais suco para seu filho. Faça com que ele beba tudo, toda manhã. Muito obrigada, falou a mulher com um sotaque herdaziano carregado. Ela trouxe o filho para mais perto, então encarou Lirin com olhos perturbados. Se criança encontrada, vou me certificar de que você seja notificada se soubermos algo sobre seus outros filhos, respondeu Lirin. Sinto muito pela sua perda. Ela assentiu, secou as bochechas e levou a criança até o posto de guarda fora da cidade. Ali, um grupo de parchemanos armados levantou o capuz dela e comparou-a com os desenhos enviados pelos moldados. Esina, a esposa de Lirin, ficava por perto para ler as descrições quando necessário. Atrás deles, a neblina da manhã obscurecia Larpetra, que parecia um grupo de calombos escuros e sombrios. Como tumores. Lirin mal pôde identificar lonas esticadas entre os edifícios, oferecendo um abrigo parco para os muitos refugiados que chegavam de Herdaz. Ruas inteiras estavam sendo fechadas e sons fantasmagóricos, pratos tinindo, pessoas falando, ecoavam através da neblina. Era óbvio que aqueles barracos resistiriam a uma tempestade. Era óbvio que aqueles barracos jamais resistiriam a uma tempestade, mas podiam ser rapidamente desmontados e guardados. Simplesmente não havia abrigo suficiente sem eles. As pessoas conseguiam se apertar em abrigos de tempestade por algumas horas, mas não dava para viver assim. Ele se voltou e olhou para a fila de pessoas que esperavam permissão de entrada naquele dia. Desaparecia na neblina, acompanhada por enxames de esprenos de fome semelhantes a insetos e esprenos de exaustão que pareciam jatos de poeira. Raios! Quantas pessoas mais a cidade poderia comportar? As vilas mais próximas da fronteira deviam estar abarrotadas de gente, se havia tantos adentrando o país até ali. Já fazia mais de um ano desde a chegada da tempestade eterna e a queda de Aletkar. Um ano durante o qual o país de Herdaz, o vizinho menor de Aletkar Nordeste, havia conseguido de algum modo continuar lutando. 2 meses antes, o inimigo finalmente decidira esmagar de vez o reino. O número de refugiados aumentara logo depois. Como de costume, os soldados lutavam enquanto as pessoas comuns, com seus campos pisoteados, passavam fome e eram forçadas a abandonar seus lares. E ela tem filho da puta que defende guerra. Larpetra fez o que pôde. Arik e os outros homens, outrora guardas na mansão de Roshone, mas agora proibidos de usar armas, organizavam a fila e impediam que alguém se esgueirasse para dentro da cidade antes que Lirin os visse. Ele havia convencido a luminosa Abiajan de que era imprescindível que inspecionasse cada indivíduo. Ela estava preocupada com a praga. E ele só queria interceptar aqueles que poderiam precisar de tratamento. Os soldados dela se moviam ao longo da fila, alertas. Parchemanos com espadas.
aprendendo a ler, insistindo em serem chamados de cantores. Um ano depois do seu despertar, Lirinha ainda achava a ideia estranha. Só que, para falar a verdade, o que ele tinha a ver com aquilo? De certa forma, pouco havia mudado. Os mesmos conflitos consumiam os parchemanos tão facilmente quanto acontecia com os luminobres aletianos. As pessoas que provavam o poder queriam mais, então o buscavam com espada. Pessoas comuns sangravam e sobrava para Lirim costurá-las. Ele voltou ao trabalho. Ainda naquele dia, Lirim teria que examinar pelo menos mais 100 refugiados. Escondido em algum lugar entre eles estava um homem que era o autor de grande parte daquele sofrimento. Ele era o motivo por que Lirim estava tão nervoso naquele dia. A próxima pessoa na fila não era ele, contudo, mas um aletiano esfarrapado que havia perdido um braço em batalha. Lirim inspecionou a ferida do refugiado, mas já tinha alguns meses e não havia nada que Lirim pudesse fazer em relação à grande quantidade de cicatrizes. Lirim moveu o dedo de um lado para outro diante do rosto do homem, assistindo o movimento dos olhos dele, acompanhando. Choque, pensou Lirim. Você sofreu alguma ferida recente que não me contou? Nenhuma ferida, sussurrou o homem. Mas bandidos. Eles levaram minha esposa, mandou o cirurgião. Levaram ela e me deixaram amarrada a uma árvore. Só foram embora, rindo. Droga. Choque emocional não era algo que Lirim conseguia cortar com um bisturi. Quando entrar na cidade, procure a tenda 14, instruiu ele. Diga às mulheres que fui eu quem mandei você. O homem assentiu, sem expressão e com um olhar vazio. Teria ele registrado suas palavras? Memorizando os traços do homem, cabelo grisalho com um redemoinho atrás, três grandes pintas no alto da bochecha esquerda e o braço perdido, Lirim fez uma anotação para verificar aquela tenda em busca dele à noite. A assistente vigiava os refugiados que poderiam se suicidar. Com tantos para cuidar, era o melhor que Lirim podia fazer. Pode ir, disse Lirim, empurrando gentilmente o homem para a fila. Tenda 14. Não esqueça. Sinto muito pela sua perda. O homem foi embora. Você diz isso com tanta facilidade, cirurgião? Disse uma voz às suas costas. Lirim se virou imediatamente e se curvou com um sinal de respeito. A Biajan, a nova senhora da cidade, era uma parchemana com pele totalmente branca e marmoreados finos e vermelhos nas bochechas. Luminosa? O que disse? Perguntou Lirim. Você disse a um homem que sentia muito pela perda dele, respondeu a Biajan. Diz isso tão prontamente a cada um deles, mas parece ter a compaixão de uma pedra. Não sente nada por essas pessoas? Eu sinto, Luminosa, respondeu Lirim, mas tenho que tomar cuidado para não ser sobrecarregado pelo sofrimento delas. Essa é uma das primeiras regras para se tornar um cirurgião. Curioso. A parchemana ergueu sua mão segura, que estava escondida na manga de um ravá. Você se lembra de endireitar meu braço quebrado quando eu era criança? Eu lembro. A Biajan havia retornado, com um novo nome e uma nova ordem dos moldados, depois de fugir com os outros após a tempestade eterna. Ela havia trazido muitos parchemanos, todos daquela região, mas dos Ilapetra só a Biajan havia retornado. Ela permaneceu de boca fechada sobre o que havia vivido naqueles meses. Que memória curiosa, disse ela. Essa vida parece um sonho agora. Eu me lembro da dor, da confusão. Uma figura severa me causando mais dor. Embora agora eu reconheça que você estava tentando me curar. Tanto trabalho por uma criança escrava. Eu nunca me importei com quem estava curando Luminosa. Se alguém escravizado ou rei. Tenho certeza de que o fato de Whistle ter pagado um bom dinheiro por mim não teve nada a ver com isso. Ela estreitou os olhos para Lirim quando voltou a falar,
Havia uma cadência nas suas palavras, como se estivesse recitando uma canção. Você sentiu algo por mim, a pobre escrava confusa cuja mente havia sido roubada? Você chorou por nós, cirurgião, e pela vida que levávamos? Um cirurgião não deve chorar, respondeu Lirim em voz baixa. Um cirurgião não pode se dar ao luxo de chorar. Como uma pedra, repetiu ela. Então balançou a cabeça. Você viu algum espreno de peste nesses refugiados? Se esses esprenos entrarem na cidade, podem matar todo mundo. Doenças não são causadas por esprenos, disse Lirim. Elas se disseminam por água contaminada, saneamento inadequado e às vezes pela respiração daqueles que estão doentes. Superstição, retrucou ela. A sabedoria dos arautos, replicou Lirim. Devemos tomar cuidado. Fragmentos de velhos manuscritos, traduções e traduções e traduções, mencionavam doenças de disseminação rápida que matavam dezenas de milhares. Tais acontecimentos não haviam sido registrados em quaisquer textos modernos que ele houvesse lido, mas havia escutado rumores de algo estranho a oeste. Uma nova praga, diziam. Havia poucos detalhes. A Biajan seguiu em frente sem dizer mais nada. Seus assistentes, um grupo de parchemanos e parchemanas elevados, se juntaram a ela. Embora suas roupas seguissem o corte e a moda alitianos, as cores eram mais leves e discretas. Os moldados haviam explicado que, no passado, os cantores evitavam cores chamativas, preferindo realçar seus padrões de pele. Lirim sentiu uma busca por identidade na maneira como o Abiajan e os outros parchemanos agiam. Os sotaques, as roupas, os maneirismos, era tudo distintamente aletiano. Mas ficavam fascinados sempre que os moldados falavam sobre seus ancestrais e buscavam maneiras de imitar aqueles parchemanos mortos havia séculos. Lirim se voltou para o próximo grupo de refugiados, uma família completa para variar. Embora devesse ter ficado feliz, não pôde deixar de pensar em como seria difícil alimentar 5 crianças de pais que apresentavam sintomas de desnutrição. Quando os mandou embora, uma figura familiar saiu da fila e se aproximou, afastando os esprenos de fome. Lara usava um simples vestido de serva, com uma mão enluvada em vez de uma manga, e carregava um balde com água para os refugiados que esperavam. Contudo, ela não caminhava como uma serva. Havia certa determinação na jovem que nenhuma subserviência forçada podia abafar. O fim do mundo parecia mais ou menos tão incômodo quanto uma colheita ruim havia sido um dia. Ela fez uma pausa junto de Lirim e ofereceu a ele uma bebida, tirada de seu odre de água e vertida em um copo limpo, como ele havia insistido, em vez de tirado com a concha direto do balde. Ele é o terceiro da fila, sussurrou Laral enquanto Lirim bebia. Lirim grunhiu. Mais baixo do que eu esperava, observou Laral. Devia ser um grande general, líder da resistência herdasiana. Está mais para um comerciante nômade. O gênio vem em todas as formas, Laral, disse Lirim, acenando para que ela enchesse seu copo mais uma vez para fornecer uma desculpa para que continuassem conversando. Ainda assim, continuou ela. Então ficou em silêncio enquanto Durnash passava, um parchemano de pele marmorizada em preto e vermelho com uma espada às costas. Quando ele se afastou, ela prosseguiu em voz baixa. Na verdade, estou surpresa com você, Lirim. Você não sugeriu que entregássemos esse general disfarçado nem uma única vez. Ele seria executado. Mas você o considera um criminoso, não? Ele está incumbido de uma terrível responsabilidade. Perpetuou uma guerra contra uma força inimiga avassaladora. Desperdiçou a vida de seus homens em uma batalha sem esperança. Alguns diriam que foi heroísmo. Heroísmo é o mito que se conta a jovens idealistas, especificamente quando quer que sangrem por você. Foi o que matou um dos meus filhos e fez com que o outro fosse tomado de mim.
Pode ficar com seu heroísmo e me devolver as vidas daqueles que morreram em vão em conflitos sem importância. Por fim, parecia estar quase acabando. Agora que a resistência em Herdaz havia entrado em colapso, com sorte o dilúvio de refugiados diminuiria. Lara o observava com seus claros olhos verdes. Ela era muito esperta. Como ele desejava que a vida houvesse seguido outra direção, que o velho Whistler houvesse aguentado mais alguns anos. Lerin poderia ter chamado aquela mulher de filha e ter tanto Tien quanto Caladinho ao seu lado naquele momento, trabalhando como cirurgiões. Eu não vou entregar o general Herdaziano, afirmou Lerin. Pare de me olhar assim. Eu odeio a guerra, mas não vou condenar seu herói. E o seu filho virá buscar esse homem em breve? Nós mandamos uma mensagem a Cal. Isso deve ser o bastante. Certifique-se de que seu marido esteja com a distração pronta. Ela assentiu e foi oferecer água aos guardas parchemando na entrada da vila. Lerin examinou os refugiados rapidamente. Então chegou a um grupo de figuras envoltas em mantos. Ele se acalmou com um rápido exercício respiratório que seu mestre lhe ensinara na sala de cirurgia muitos anos atrás. Embora houvesse uma tempestade em suas entranhas, as mãos de Lirim não tremeram ao acenar para que as figuras encapuzadas avançassem. Vou precisar examiná-los, sussurrou Lirim, para que não pareça estranho quando eu tirar vocês da fila. Eu vou primeiro, disse o homem mais baixo. Os outros 4 se mexeram, postando-se cuidadosamente ao redor dele. Não pareçam tanto que o estão protegendo, seus idiotas, sibilou Lirim. Aqui, sentem-se no chão. Talvez pareçam menos uma gangue de bandidos assim. Eles obedeceram e Lirim puxou o banco para perto do aparente líder. O homem possuía um bigode fino e grisalho e devia ter uns 50 anos. A pele queimada pelo sol era mais escura do que a maioria dos herdazianos. Ele quase poderia se passar por um azistiano. Os olhos eram de um castanho escuro e profundo. É você? Sussurrou Lirim, quando encostou o ouvido no peito do homem para conferir o batimento cardíaco. Sou eu, confirmou o homem. Dieno N. Kalá. Dieno, ou Vison, em herdaziano antigo. Resina havia explicado que N era um nome honorífico que implicava grandeza. Seria de se esperar que o Vison, como Laral aparentemente pensara, fosse um guerreiro brutal forjado na mesma bigorna que homens como Dalinar Collin ou Merida Zamaran. Lirim, contudo, sabia que matadores podiam ter diversas aparências. O Visão era baixo e lhe faltava um dente, mas havia força no seu porte esguio, e Lirim identificou algumas cicatrizes ao examiná-lo. Algumas dasquelas ao redor dos punhos, na verdade, eram as cicatrizes que grilhões deixavam na pele de escravizados. Obrigado por nos oferecer refúgio, sussurrou Dieno. Não foi escolha minha, retrucou Lirim. Ainda assim, você garantiu que a resistência escapasse com vida. Que os arautos o abençoem, cirurgião. Lirim pegou uma bandagem, então começou a fazer um curativo em uma ferida no braço do homem que não havia sido tratada adequadamente. Que os arautos nos abençoem a todos com um fim rápido para este conflito. Sim, com todos os invasores sendo postos para correr de volta da nação de onde vieram. Lirim continuou a trabalhar. Você discorda, cirurgião? Sua resistência falhou, general, disse Lirim apertando a atadura. Seu reino caiu como o meu. Mais conflito só vai matar mais homens. Certamente você não pretende obedecer a esses monstros. Eu obedeço à pessoa que segurou a espada contra meu pescoço, general, retrucou Lirim. Como sempre fiz. Ele terminou seu trabalho, então examinou superficialmente os 4 companheiros do general. Nenhuma mulher. Como o general lia as mensagens que recebia? Lirim fingiu ter descoberto uma ferida na perna de um dos homens e, com algumas instruções discretas, o homem mancou direitinho e depois soltou um uivo doloroso. A espetada de uma agulha fez com que esprenos de dor brotassem do chão
na forma de pequenas mãos alaranjadas. Isso vai precisar de cirurgia, disse Lirim em voz alta. Ou você pode perder a perna. Não, nada de reclamações. Vamos ter que cuidar disso imediatamente. Ele fez com que Arik trouxesse uma maca. Posicionando os outros 4 soldados, inclusive o general, como carregadores, fez com que Lirim tivesse uma desculpa para tirar todos eles da fila. Agora só precisavam de uma distração. Toralim Rochone, o marido de Laral, antigo senhor da cidade, se incumbiu disso ao sair cambaleando da cidade coberta de neblina, desequilibrado e andando de modo instável. Lirim assinou para Visão e seus soldados, conduzindo-os lentamente para o posto de inspeção. Vocês não estão armados, estão? Sibilou ele entre dentes. Deixamos as armas mais óbvias para trás, respondeu Vison. Mas será meu rosto e não nossas armas que nos trairá. Estamos preparados para isso. Reze ao Todo-Poderoso para que dê certo. Enquanto Lirim se aproximava, pôde prestar mais atenção em Rochone. As bochechas do ex-senhor da cidade pendiam de modo flácido, ainda refletindo o peso que ele perdera depois da morte do filho, 7 anos antes. Haviam ordenado que Rochone raspasse a barba, talvez porque ele gostasse dela, e ele não vestia mais seu tacama de guerreiro orgulhoso. A peça havia sido substituída pelas joelheiras e calças curtas de um raspador de creme. Ele trazia um banco debaixo do braço e murmurava com voz enrolada, a perna de pau se arrastando pelo chão de pedra ao caminhar. Lirim honestamente não sabia dizer se Rochone havia se embebedado para cumprir melhor seu papel ou se estava fingindo. De qualquer forma, o homem chamava a atenção. Os parchemanos que trabalhavam na inspeção cutucaram uns aos outros e um cantarolou em um ritmo alegre, algo que frequentemente faziam quando achavam graça de alguma coisa. Rochone escolheu um edifício ali perto e pousou seu banco. Então, para o deleite dos espectadores parchemanos, tentou subir nele, mas errou e tropeçou, cambaleando na perna de pau e quase caindo. Eles estavam adorando o espetáculo. Todos aqueles cantores recém-nascidos haviam sido propriedade de algum olhos claros rico. Ver um antigo senhor da cidade reduzido a um bêbado cambaleante que passava os dias fazendo o trabalho mais humilde? Para eles, aquilo era mais cativante do que qualquer performance de contador de histórias. Lirim foi até o posto de guarda. Esse aqui precisa de uma cirurgia urgente, declarou ele, gesticulando para o homem na maca. Se eu não o levar agora, ele pode perder um membro. Minha esposa fará com que o resto dos refugiados se sente e espere pela minha volta. Dos 3 parchemanos designados como inspetores, apenas Dorsey deu ao trabalho de comparar o rosto do homem ferido com os desenhos. O Vison estava no topo da lista de refugiados perigosos, mas Dor nem olhou para os carregadores da maca. Lirim havia notado essa estranheza alguns dias antes. Quando ele usava refugiados da fila como mão de obra, os inspetores se fixavam apenas na pessoa na maca. Ele havia esperado que, com Rochone fornecendo entretenimento, os parchemanos ficassem ainda mais relaxados. Ainda assim, pegou-se suando quando Dor se deteve em um dos retratos. A carta de Lirim, devolvida por meio do batedor que havia chegado implorando por asilo, havia avisado que o Vison devia levar apenas guardas de nível inferior, que não estariam nas listas. Seria possível que... Os outros 2 parchemanos riram de Rochone, que estava tentando, apesar de sua embriaguez, alcançar o telhado do edifício e raspar o acúmulo de creme ali. Dor se virou e se juntou a eles, acenando distraidamente para que Lirim seguisse em frente. Lirim trocou um breve olhar com uma esposa que esperava ali perto. Sorte que nenhum dos parchemanos estava voltado para ela, porque a mulher estava pálida como uma china. Ele mesmo devia estar com um aspecto muito melhor, mas conteve o suspiro de alívio ao conduzir o Vison e seus soldados em frente. Podia isolá-lo na sala de cirurgia, longe dos outros, até que... Todos parem o que estão fazendo, gritou uma voz feminina vindo de trás. Prepare-se para prestar deferência.
Lerin sentiu um impulso imediato de sair correndo. Quase fez isso, mas os soldados simplesmente continuaram caminhando em ritmo regular. Isso. Fingir que não escutou. Você, cirurgião! Gritou a voz para ele. Era a Biajan. Relutante, Lenin parou, já pensando em desculpas para dar. Será que ela acreditaria que ele não havia reconhecido o Vison? Lenin já estava em ventos difíceis com a senhora da cidade por insistir em tratar as feridas de Geber depois que o tolo havia sido amarrado e chicoteado. Ele se virou, tentando se acalmar. A Biajan chegou apressada e, embora os cantores não enrubescessem, ela estava claramente aflita. Quando falou, suas palavras haviam adotado uma cadência em staccato. Me acompanhe, nós temos um visitante. Lenin levou um momento para processar o pedido. Ela não estava exigindo uma explicação. Aquilo era sobre outro assunto? Qual é o problema, Luminosa? Perguntou ele. Ali perto, o Visão e seus soldados pararam, mas Lenin notou seus braços se deslocando sob os mantos. Tinham dito que deixaram para trás armas óbvias. Que o Todo-Poderoso o ajudasse se houvesse derramamento de sangue. Não há nenhum problema, disse a Biajan depressa. Nós fomos abençoados. Me acompanhe. Ela olhou para Dory e os inspetores. Comunique a todos. Ninguém pode entrar ou sair da cidade até que eu retire a ordem. Luminosa? Disse Lerin gesticulando para o homem na maca. A ferida desse homem pode não parecer perigosa, mas tenho certeza que se eu não cuidar dela imediatamente, ele... Isso vai ter que esperar. Ela apontou para o Visão e seus homens. Vocês 5, esperem. Todo mundo apenas espere. Tudo bem. Esperem e... E você, cirurgião, venha comigo. Ela saiu andando, esperando que Lerin a seguisse. Ele encontrou o olhar do Bison e assinou com a cabeça para que ele esperasse. Depois se apressou em alcançar a senhora da cidade. O que poderia tê-la deixado tão inquieta? Ela andara praticando um ar majestoso, mas agora o abandonara por completo. Lerin cruzou o campo fora da cidade, caminhando ao longo da fila de refugiados, e logo teve sua resposta. Uma figura enorme, com mais de 2 metros de altura, emergiu da névoa, acompanhado por um pequeno esquadrão de parchemanos armados. A terrível criatura tinha uma barba e cabelos compridos da cor de sangue seco, que pareciam se misturar ao simples chale que lhe servia de vestimenta, como se ele usasse o próprio cabelo para se cobrir. A pele era de um negro puro, com linhas vermelhas marmorizadas sob os olhos. Mais importante, ele possuía uma carapaça escarpada, diferente de qualquer outra que Lirin já vira, com um estranho par de barbatanas ou chifres despontando acima das orelhas. Os olhos da criatura brilhavam em um vermelho tênue. Um dos moldados, ali em Larpetra. Fazia meses desde a última vez que Lirin vira um deles, e na época fora só de passagem, enquanto um pequeno grupo havia parado no caminho da frente de batalha em Herdas. Aquele grupo voava, usando túnicas leves e portando lanças longas, e evocava uma beleza etérea, mas a carapaça daquela criatura parecia muito mais cruel. Algo que parecia ter vindo da danação. O moldado falava em uma língua rítmica, com uma figura menor ao seu lado, uma parchemana na forma bélica. Cantora, disse Lin a si mesmo, não parchemana. Use o termo certo mesmo na sua cabeça para não cometer um deslize quando estiver falando. A de forma bélica se adiantou para traduzir o moldado. Pelo que Lirinha havia ouvido, mesmo os moldados que falavam aletiano frequentemente usavam intérpretes, como se falar idiomas humanos fosse indigno para eles. É você o cirurgião? Perguntou o intérprete. Você esteve inspecionando as pessoas hoje? Sim. O moldado falou e novamente a intérprete traduziu. Nós estamos procurando um espião. Ele pode estar escondido entre esses refugiados. Lirin sentiu a boca ficar seca. A coisa acima dele era um pesadelo que deveria ter continuado apenas uma lenda, um demônio descrito aos sussurros ao redor da fogueira à meia-noite.
Quando Lirim tentou falar, as palavras não saíram e ele teve que tossir para desobstruir a garganta. Seguindo uma ordem ríspida do moldado, os soldados se espalharam pela fila de espera. Os refugiados recuaram e vários tentaram fugir, mas os parchemanos, embora pequenos se comparados ao moldado, eram formas bélicas de grande força e velocidade terrível. Eles pegaram os fugitivos e começaram a vasculhar a fila, puxando capuzes e inspecionando rostos. Não olhe para o visão, Lirim. Não fique nervoso. Nós Nós inspecionamos cada pessoa, comparando-os com os desenhos que nos foram entregues. Eu juro. Estamos vigilantes. Não é preciso aterrorizar esses pobres refugiados. A intérprete não traduziu as palavras de Lin para o moldado, mas a criatura falou imediatamente no próprio idioma. Aqueles que buscamos não estão nessas listas, disse a intérprete. Ele é um homem jovem, um espião extremamente perigoso. Está em boa forma e é forte em comparação a esses refugiados, embora possa ter fingido fraqueza. Essa é uma descrição muito vaga, disse Lirim. Será que ele estava com sorte? Aquilo poderia ser uma coincidência. Podia não ter nada a ver com visão, afinal de contas. Lirim sentiu um momento de esperança com a luz do sol espiando através de nuvens de tempestade. Você se lembraria desse homem, continuou a intérprete. Alto para um humano, com cabelos pretos ondulados chegando até os ombros, de rosto barbeado. Ele possui uma marca de escravizado na testa, incluindo o glifo Shash. Marca de escravizado. Shash. Perigoso. Ah, não. Ali perto, um dos soldados do moldado puxou o capuz de outro refugiado que usava um manto, revelando o rosto que deveria ter sido intimamente familiar para Lirim. Mas o homem rude que Caladinho havia se tornado parecia um esboço tosco do jovem sensível de quem Lirim se lembrava. Caladinho imediatamente ficou iluminado de poder. A morte viera visitar Larpetra naquele dia, apesar de todos os esforços de Lirim.